Um macaco de 9 anos chamado Paddy foi capaz de jogar um jogo bem conhecido chamado Pong, apenas com o poder da própria mente. Sim, isso aconteceu. Mas como? Seu cérebro é composto por neurônios. Neurônios se conectam e formam uma rede que pode se comunicar através de sinapses, que são pontos de conexão entre neurônios, e se comunicam usando sinais químicos conhecidos como neurotransmissores. Todos os seus sentidos e tudo que você experienciou na vida são apenas neurônios disparando sinais elétricos ou também chamados de potenciais de ação. Na medida que esses neurônios funcionam, esses neurotransmissores são liberados. A informação então é passada pelas sinapses e eventualmente atinge o outro neurônio. Agora, multiplique esse processo por 100 bilhões de vezes e esse é o funcionamento básico do seu cérebro. Eletrodos são o caminho para que a Neuralink e outros procedimentos médicos estudem suas atividades cerebrais. Ao posicionar esses eletrodos próximos aos seus neurônios, os potenciais de ação que criam esses campos elétricos dentro do seu cérebro podem ser detectados e transferidos eventualmente para uma máquina que registra todos esses dados e interpreta eles. A Neuralink pretende usar isso a seu favor. Seu cérebro tem dois sistemas principais, o sistema límbico e o córtex. O sistema límbico fica responsável pelas suas emoções básicas e instinto de sobrevivência. O córtex fica responsável pelas suas habilidades de resolver problemas e seu pensamento crítico. É onde sua consciência existe. O objetivo da Neuralink é criar um terceiro sistema para se relacionar com esses outros dois sistemas, que iria aumentar nossas capacidades por completo. Eles planejam aumentar o número de neurônios que você pode acessar regularmente, para que você possa se lembrar de coisas ou ter acesso a determinadas partes do seu cérebro que podem não funcionar mais. E isso pode ser extremamente útil para pacientes com algum tipo de deficiência, que até então não tinham nenhuma outra esperança de cura de outra maneira. O objetivo é fazer isso se tornar um procedimento tão corriqueiro e simples, tal qual uma cirurgia de remoção de apêndice. Mas afinal, para que precisamos disso? Bom, na maioria das vezes, isso se trata de um problema de largura de banda. Muitas pessoas podem não entender isso, mas simplificando, é um problema de velocidade, um problema de energia. É o quão rápido você consegue trocar informações dentro e fora da sua mente. Se você tem que escrever algo no computador, você tem que manualmente digitar letra por letra, ou falar algo no microfone para transmitir alguma informação. Ou vamos supor que você quer aprender algo que leva dias, semanas, ou até realmente anos para poder entender tudo. Se formos capazes de resolver esse problema de largura de banda e troca de informações, poderemos aprender mais em menos tempo com muito menos gasto de energia, o que poderia quase que eliminar o ser humano mediano, nos permitindo importar e exportar informações diretamente de uma máquina ou vice-versa. É como sair de escrever com uma pena com um pouco de tinta na ponta, como era antigamente, para a gente usar uma caneta, ou da caneta para o teclado, ou do teclado para o próprio Siri, para enfim usar apenas o poder do cérebro. E é aqui que a interface cérebro-máquina entra e muda tudo. A interface cérebro-máquina, ou Brain Machine Interface do inglês, é composto por duas coisas, um cérebro e uma máquina. A máquina pode ser qualquer coisa, um celular, um notebook, um braço mecânico, basicamente tudo que pode se conectar com os sensores do cérebro, enviando informações que possam ser processadas por ele. Mas, para isso, você precisa de algo artificial que conecte com seu cérebro. E não se preocupe, você não terá uma CPU dentro da sua cabeça. Na verdade, é um dispositivo bem pequeno. Cada chip da Neuralink mede cerca de 4 milímetros, com 1000 eletrodos, sendo razoavelmente fácil de inserir 10 desses para cada área do seu cérebro. Mas os médicos não podem simplesmente pegar pacientes e começarem a colocar chips em suas cabeças. Geralmente, há um processo lento e burocrático para ser aprovado pelos órgãos oficiais. A interface cérebro-máquina
tem o potencial de ajudar pessoas com problemas clínicos severos. Para você ter uma ideia, usando apenas 256 eletrodos, ou cerca de 25% da potência máxima do dispositivo da Neuralink, humanos já seriam capazes de controlar cursores dos computadores, membros robóticos e sintetizadores de voz. Em capacidade máxima, é quase inimaginável compreender as possibilidades. Atualmente, os órgãos oficiais americanos aprovaram o uso em pacientes com mal de Parkinson, usando apenas 10 eletrodos. Para a Neuralink, isso é apenas o início de tudo. Cada eletrodo é inserido na cabeça através de fios super finos, com menos de 5 micrômetros. Para você ter uma noção, isso é 10 vezes menor do que a espessura do cabelo humano e contém 32 eletrodos cada, sendo quase do mesmo tamanho de um neurônio, o que é excelente, pois temos um espaço limitado dentro de nossas cabeças. Algo muito grande pode nos causar problemas, então quanto menor, melhor. A Neuralink, na verdade, fez um robô para inserir esses dispositivos com alta precisão na cabeça dos seres humanos. O que na verdade fizeram porque não tinham realmente uma outra alternativa, já que os humanos não seriam capazes de serem tão precisos e tão especializados como são essas máquinas. Essa é uma moeda. É quase do mesmo tamanho da ponta de um dedão. E aqui, se a gente olhar bem ao lado da moeda, podemos ver o tamanho da precisão que precisaríamos ter. Quando colocado ao lado da moeda, é até difícil de enxergar. Como o robô insere os fios um por um, no final, o robô terá inserido 10.000 desses eletrodos dentro da sua cabeça, cada um responsável por monitorar neurônios que serão analisados posteriormente. Mas veja bem, isso não se trata apenas de ler os dados dos neurônios dentro do nosso cérebro, mas também inserir dados. É uma via de mão dupla, como se literalmente você pudesse fazer uploads e downloads das coisas no seu cérebro. Implantar coisas no cérebro não é algo tão inovador como você pensa. O próprio aparelho auditivo foi inventado na década de 50. A Neuralink está apenas tentando pegar o bastão e continuar a corrida, só que de uma maneira totalmente diferente. Outras interfaces abordam isso de uma maneira diferente. Para a estimulação profunda do cérebro, o tipo de implante que se usa em pacientes com Parkinson, como mencionado anteriormente, eles essencialmente usam agulhas bem rígidas e grandes que são inseridas no cérebro para estimulação de atividades dos neurônios. Assim como os eletrodos da Neuralink fariam, e funciona bem, mas tem uma probabilidade que a longo prazo isso pode gerar complicações, como convulsões, derrames e outras. Pode até consertar o problema inicial, mas em contrapartida pode gerar vários outros problemas. Isso porque o seu cérebro não fica fixo em uma única posição na sua cabeça. Ele se move conforme o seu corpo se move. Mesmo que você esteja sentado e parado, seu cérebro irá se mover conforme cada respiração, cada batida do seu coração, e isso pode acarretar em problemas. E é exatamente por isso que esses robôs são tão necessários para ter sucesso nesses procedimentos. A Neuralink está tendo uma abordagem totalmente diferente, e nem é porque estamos falando de uma grande cirurgia. Sua cabeça nem estará completamente aberta para você ter essa inserção desses chips. Cada chip será inserido através de uma pequena incisão de 8 milímetros no máximo, então você não precisará de pontos ou nada do tipo. Esses chips serão, inclusive, totalmente sem fios. Isso quer dizer que você não precisará voltar ao hospital ou a alguma clínica específica para se conectar às interfaces, muito menos se conectar a USB ou algo do tipo. Em outras palavras, você não precisará de nada para transferir esses dados, a não ser o seu cérebro e uma máquina. O uso de uma pequena bateria sem fio localizada atrás da orelha vai te possibilitar se conectar com o seu celular, oficialmente tornando o seu celular uma extensão do seu corpo. As possibilidades para esse tipo de tecnologia são ilimitadas e, estranhamente, só estamos no começo. Então, não vamos viajar muito aqui nesse vídeo e cair num mundo de ideias impossíveis. Vamos agora nos aprofundar só em situações bem prováveis e ideias transformadoras que realmente podem vir a se tornar realidade em breve. Vamos pegar um computador, por exemplo. Você pode estar vendo esse vídeo através de um computador agora mesmo. Um computador normal, que você consiga jogar, editar vídeos, acessar suas redes sociais. Você provavelmente também precisa de um teclado para digitar coisas, digitar comandos no seu navegador. E com certeza o uso de um mouse.
para conseguir passar o cursor de um lado para o outro e até mesmo para clicar em botões e interagir com as telas de maneira geral. Bom, com o uso dessa tecnologia, as coisas já seriam um pouco diferentes. Se um paciente é capaz de controlar um braço mecânico através desse dispositivo apenas com a sua mente, então não estamos viajando quando dizemos que você um dia poderá controlar os personagens dos jogos, mover os cursores dos computadores ou digitar apenas com o uso do seu cérebro, considerando que você precisaria apenas de um Bluetooth para isso, já que seria tudo sem fio. Os filmes, jogos, interações com máquinas de maneira geral seriam muito, mas muito mais imersivas. Vamos pegar um outro exemplo prático. Digamos que você vai fazer uma viagem de um mês para Tóquio. Você é brasileiro e digamos que, como a maioria dos brasileiros, você só fala sua língua nativa e que não consegue nem de longe se localizar nas ruas de Tóquio através de mapas que só estão disponíveis no alfabeto japonês. Imaginamos que você tem um japonês agora que vive em Tóquio por muitos anos e conhece a cidade de cabo a rabo. Analisando os potenciais de ação dessa pessoa, estudando a fundo seus neurônios e o padrão de comportamento em uma região chamada de hipocampo, você conseguirá traçar um caminho inteiro para fazer na cidade, utilizando esses dados localizados no cérebro do morador local. Então, uma vez que essa importação foi para o seu cérebro, você poderá andar pela cidade como se conhecesse há anos. Telepatia já não é mais algo tão irreal. Os implantes de eletrodos, que detectam sinais neurais, transmitem seus dados de volta para um pequeno computador atrás da sua orelha. Então, a ideia de transmitir dados de um cérebro para outro é, na verdade, mais simples do que você imagina. E como esses eletrodos são capazes de ler e escrever dados, você pode, teoricamente, se comunicar com outra pessoa que também está usando um dispositivo Neuralink. Até o momento, essa tecnologia não está exatamente próxima de acontecer, mas na teoria e através do desenvolvimento ao longo dos anos e décadas, a comunicação utilizando apenas a mente pode sim se tornar disponível. Você sempre escuta que virá uma nova tecnologia que irá mudar a forma que conhecemos o mundo, mas realmente podemos dessa vez estar diante desse acontecimento. Assim como a internet mudou o mundo como conhecemos, assim como o avião mudou a forma como nos deslocamos, ou os antibióticos mudaram a indústria da saúde. Ao passar das décadas, soluções de primeiro momento irrealistas de como será a realidade do mundo passa a ser cada vez mais plausível. As coisas que até então eram tidas como impossíveis são justamente as coisas que movem a sociedade para frente. Aviões, foguetes, medicina e todas as coisas que antes eram vistas como bizarras ou bruxaria, hoje são tidas como o cotidiano. À medida que a Neuralink avança e fica cada vez melhor, o impacto cultural será proporcionalmente maior. Crianças crescendo em um mundo completamente diferente do que nascemos e tínhamos como realidade, assim como gerações passadas vivendo nos dias de hoje, enxergando o quanto o mundo mudou de lá para cá. E sim, cometeremos muitos erros. A história mostra isso muito bem. Contudo, humanos são especialistas em superar obstáculos e se adaptar. Se você acha que estamos vivendo no auge da era digital, você está bem longe de estar certo. Acabamos de entrar na era digital.